Amém. Vamos ler a palavra de Deus? Efésios, capítulo 3, versículo 14. Vamos colocar em pé? Efésios, capítulo 3, versículo 14. Quem achou, diga amém. Vamos estar lendo a palavra de Deus. Efésios 3, 14 diz assim: Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Senhor amado, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Te agradecemos pelos louvores que foram entoados a Ti, pelo Teu Espírito que está neste lugar. E este Espírito, Senhor, eu peço que tenha liberdade de agir, de falar através de mim nesta hora. Pai, que eu seja usado por Ti para falar à Tua igreja, em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Pode se assentar. Irmãos, a nossa oração é um indicativo para medirmos a condição de nossa vida espiritual. Vou repetir. A nossa oração é um indicativo para nós mesmos. Para quê? Para nós medirmos a condição da nossa vida espiritual. Um cristão que ora muito pouco, ou só na igreja, é quase um cristão nominal. Ou seja, um cristão que leva o nome de cristão. Mas se ele ora muito pouco, ou só ora na igreja, ele é ou está perigando ser um cristão só de nome. Um cristão que ora periodicamente, tem uma vida de oração periódica, mas nessa oração ele a faz com superficialidade, que ora com certa frequência, mas ora sobre as coisas superficiais da vida. Por exemplo, ora para Deus abençoar seu trabalho, ora agradecendo pelo alimento, ora agradecendo pela família, ora pedindo para que o Senhor não deixe faltar nada em casa, ora pedindo pelo seu trabalho, ora pedindo sobre o cuidado das suas crianças. Esse tipo de oração, eu diria que é de um cristão menino, uma cristã menina.
Por quê? Porque a criança pequena, ela é centrada em si mesma. Ela só vai descobrir que existe um mundo e que o mundo inteiro não faz parte dela depois de alguns anos. Porque quando ela é bebê, até 4, 5 anos, ela acha que tudo faz parte dela mesma. E o cristão que só ora dessa forma, centrado em si mesmo, olha, a minha família, eu agradeço, pode até agradecer, né? Agradece, pede, mas está centrado em si mesmo. Essa oração está indicando que esta pessoa é um cristão ainda menino, menina, infantil na fé. Existem aqueles que conseguem ir um pouco além, conseguem não só pedir por si mesmo, agradecer por si mesmo, mas interceder pelo outro, mas nessas circunstâncias superficiais. Pede pela sua família, pede pela família do outro, esse já está um pouquinho melhor, já está num degrau acima. Ora para Deus guardar não só a si, mas para guardar o outro. Ora para Deus abençoar o seu trabalho, mas também o trabalho do irmão. Esse já é um cristão um pouquinho mais desenvolvido na sua vida espiritual. E tem aquele que está alcançando a maturidade cristã. Aquele que está alcançando a maturidade cristã, ele começa a entender que essas coisas do cotidiano, elas são importantes, sim. O próprio Paulo em Filipenses vai falar, olha, façam suas súplicas conhecidas diante de Deus. Que as suas petições sejam conhecidas diante de Deus, até para que a sua ansiedade seja diminuída. Por quê? Porque a paz de Deus, quando nós oramos e suplicamos e clamamos a Deus, ela é o resultado desta oração. Eu não estou dizendo que você não deve orar dessa forma. Eu estou dizendo que você não deve só orar dessa forma. O cristão maduro, aquele cristão, a cristã e o cristão que estão começando a entender mais um pouco do reino de Deus, das coisas de Deus, eles começam a orar por coisas mais profundas. Eles começam a orar e buscar a Deus para si e para os outros, clamando para os outros, intercedendo por si e pelos outros, em questões mais profundas. Ele coloca na sua oração como foco central a vida espiritual. Ele coloca como foco central o reino de Deus. Ele olha para Jesus e para a palavra de Jesus no Sermão do Monte e entende que o vestir e o alimentar, Deus sempre vai cuidar. E ele vai entender que o reino de Deus é o mais importante. O reino de Deus, a vontade de Deus, a comunhão com o Espírito, o relacionamento entre Deus e os seus filhos é o que é mais importante na vida. E Paulo, irmãos, nessa carta de Efésios, neste texto que a gente leu, ele aqui mostra para a gente o quanto ele era maduro, impressionante. E ele faz uma das orações mais belas, uma das orações mais lindas da Bíblia Sagrada. Uma das orações intercessórias mais belas, mais lindas da Bíblia Sagrada é o que nós acabamos de ler aqui. E mostra a profundidade, a maturidade do apóstolo. Essa oração belíssima mostra o quanto ele já tinha atingido um grau de comunhão e de espiritualidade que deve servir de exemplo para mim e para você. Paulo, ele vai orar pela igreja, é uma intercessão pela igreja. Esse contexto aqui, no capítulo 3, Paulo está falando sobre o grande segredo de Deus para os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. Que eles seriam
inclusos no plano de Deus. Na verdade, os gentios sempre foram, desde o Antigo Testamento, bem-vindos à família de Deus, Israel. Só que eles tinham no Antigo Testamento que virar judeus para poder, assim, participar do culto em Israel. Paulo ele vai dar essa boa notícia, esse segredo que Deus havia guardado. E ele fala que o poder de Deus em Cristo incluiu todos na igreja. E agora não há mais divisão de povos. Todos são, pelo poder de Deus, tornados povos de Deus, filhos de Deus. E aí, por causa disso, aí ele fala que se coloca de joelhos. Por causa dessa grandeza, dessa obra gloriosa de Jesus, ele se coloca de joelhos para o quê? Para interceder por essas igrejas. Representada aqui na igreja de Éfeso, mas é para todas as igrejas gentílicas, que não eram da Judéia, de Israel. E ele faz 5 petições nessa oração, que, como eu disse, mostram muito bem a maturidade, o amor deste grande homem de Deus. A primeira petição que o apóstolo faz para a igreja é a seguinte: que Deus, pelo seu poder, fortaleça cada um dos irmãos. Que o poder de Deus fortaleça o homem interior, o homem espiritual, interior de cada um. Essa é a primeira petição. Por quê, irmãos? Porque o poder de Deus que operou e nos transformou em filhos, ele precisa continuar operando, porque a declaração de Deus que nós já somos santos, que nós já somos filhos, ela se contrasta ainda com a realidade moral de cada um de nós. E nós precisamos desse mesmo poder que ressuscitou Jesus e que nos transformou em filhos de Deus. Nós precisamos desse mesmo poder para fortalecer-nos a cada dia, para que a cada dia nós sejamos transformados em filhos de fato de Deus. Para que nós nos transformemos em a imagem e semelhança do nosso Senhor a cada dia que passar. E essa obra, ela não pode acontecer por nós. Essa obra é impossível de acontecer pelas nossas forças. Nós precisamos de algo sobrenatural, nós precisamos da ação do poder do Espírito Santo, para que nós possamos a cada dia sermos fortalecidos interiormente. É isso que ele fala no versículo 16: oro para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele, Deus, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Essa é a primeira petição do apóstolo Paulo. Que o poder de Deus continue operando em cada um de vocês. Que esse start que foi dado não possa ser interrompido. Que isso continue dia a dia pelo poder do seu Espírito Santo. Aleluia. A segunda petição que o apóstolo Paulo faz nessa linda oração é para que a fé habite em nós. Ou seja, para que nós tenhamos fé, para que Cristo habite em nós. Porque se nós tivermos fé que Cristo habita em nós, aleluia. Se nós tivermos essa fé que Cristo habita em nós, que Ele está em todos os momentos conosco, que quando caminhamos na rua Ele está conosco, que quando estamos repreendendo nossos filhos Ele está conosco, que quando estamos aconselhando alguém Ele está conosco, quando estamos conversando com as pessoas da nossa família Ele está conosco. Irmãos, isso vai fazer uma diferença extraordinária no nosso viver. Paulo pede para que Deus não deixe que essa fé vá embora, que essa fé que nos fez aceitar o sacrifício de Cristo, essa mesma fé possa continuar viva
em cada um de nós a cada dia. Isso está no versículo 17, olha lá. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. A oração madura do apóstolo Paulo, a oração profunda do apóstolo Paulo, a intercessão que mostra a grande maturidade deste homem de Deus, coloca as principais coisas nos seus devidos lugares. Que nós sejamos fortalecidos primeiramente, interiormente. E para que a Cristo pela fé, e para que Cristo, através da fé, continue habitando em nós, dia a dia. Que isso não se perca, de forma alguma. Ele continua essa oração belíssima, e ele diz assim no versículo 17, a parte B do versículo. Ele vai dizer que as raízes de amor devem estar fundadas na comunidade. Olha lá. Capítulo 3, versículo 17, a segunda parte do versículo diz assim: eu oro para que estando arraigados e fundados em amor. Aleluia. Ele ora para que a comunidade cristã possa estar enraizada no amor. Irmãos, o amor de Deus só é perceptível quando nós nos relacionamos em amor. O amor de Deus precisa estar fundamentado no nosso dia a dia. Quantas pessoas encontram na comunidade da fé, na comunidade de cristãos, aquele momento de alívio para as suas dores? Quantos, quando estão aflitos, encontram na comunidade da fé, coletivamente ou individualmente, a manifestação visível do amor de Cristo? Essas raízes precisam estar fincadas no meio da comunidade que se diz cristã. E essa é a oração de Paulo, ele sabe da importância disso. E ele ora para que Deus permaneça assim. Que eles permaneçam firmes no amor. Que eles não se percam em coisas menores, mas que o fundamento, a raiz do seu relacionamento seja o amor. Aleluia. E aí, depois de estarmos enraizados no amor, o que ele pede? Para que o amor de Cristo possa ser expandido na nossa mente. O versículo 18. Ainda na primeira parte do versículo 18, ainda continuando falando da igreja, possais perfeitamente compreender com quem? Com todos os santos. Os santos, sabe quem são? São aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Eu e você. Embora muitas vezes nós não agimos desta forma, mas Deus, pelo sacrifício de Cristo, nos produz a santidade necessária para experimentarmos a sua graça diária. E aí, depois de estarmos arraizados no amor, estarmos fundamentados no amor e percebermos o amor na comunidade, ele fala que nós devemos perceber o amor de Deus, a expansão desse amor de Cristo. O versículo 18, na parte B do versículo, que diz assim: qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Quando nós estamos ligados em Cristo e prestamos atenção em Cristo, no amor de Cristo,
E percebemos que esse amor é tão profundo. Mas ele não é só profundo, ele é alto. Mas ele não é só alto, ele atinge-nos na largura. Esse amor é profundo, esse amor é alto, esse amor é largo. Esse amor é imenso. Quando eu e você estamos de olho na percepção que esse amor de Deus é um amor tão imenso, aleluia. O resultado disso é que o conhecimento desse amor de Cristo, que está no versículo 19, que excede todo o entendimento, aleluia, ele vai nos encher da plenitude de Deus. Essa é a segunda, é o quinto pedido de Paulo, para que nós sejamos cheios da plenitude de Deus. Irmãos, estar perto de Deus e não ser cheio de Deus é como estar, sei lá, no rio Amazonas, precisando de água e não buscar na fonte que está ali do seu lado. Estar perto de Deus e não buscar ser cheio de Deus é como estar nesse rio com um baldezinho e encher só um pouquinho, sendo que você pode colocar ele no rio inteiro e a plenitude do rio vai encher o máximo que puder daquele balde. Ser cheio da plenitude de Deus está ao nosso alcance. Está ao nosso alcance, está ao meu e o seu alcance, sermos cheios da plenitude de Deus. Deus tem muita coisa para nos dar. Deus quer se revelar a cada um de nós. E o único que pode parar esse mover de Deus em nós, somos nós mesmos. Não pode ser o diabo, não pode ser ninguém. Só nós podemos falar para o Espírito, você só vai até aqui. Mas se você se abrir, aí Ele vai inundar a tua vida, e sua vida será cheia da plenitude desse amor. Essa oração de Paulo é uma das coisas mais belas. Ele não faz pedido para si mesmo. Ele estava preso aqui. Ele estava preso. Ele não fala, irmãos, faça uma campanha de oração, intercessão, para que Deus me liberte dessa prisão. Não. Ele ora pela igreja. Ele ora pela igreja. Ele não faz nenhum pedido de oração por ele mesmo. Muito, muito bonito isso. Irmãos, e ele termina dizendo assim, olha, sabe de uma coisa? Mesmo essa oração sendo tudo isso, eu sei que Deus é poderoso, infinitamente capaz de fazer mais do que aquilo que pensamos ou dizemos. Deus é capaz de fazer muito mais. As minhas palavras não podem falar aquilo que Deus pode fazer por aqueles que andam no seu amor. E aí ele termina, a Ele seja a glória na igreja, em Jesus Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu confesso que a minha oração não é tão bonita como a de Paulo. Muitas vezes eu clamo a Deus por coisas menos nobres. Mas essa oração me fez refletir e ver sobre minha própria oração, pela minha própria oração. E que ela possa também fazer você medir como tem estado a tua oração. Será que você tem orado só na igreja? Não, pastor, eu tenho orado todo dia. Mas será que a tua oração tem sido daquela do menino, que só pensa em si mesmo? Pode ser que sim. Mude. O Senhor está falando com você essa noite para você andar um pouco mais. Ou será que você consegue interceder pelos outros, mas você não tem dado a dimensão
real do que é a obra de Deus, de que é esse Deus, do que é esse reino de Deus. E se você já tem orado com maturidade, eu tenho certeza que a oração de Paulo vai te desafiar a orar com mais maturidade ainda. Vai te desafiar a orar com mais maturidade ainda. A dar importância para as coisas que são importantes. E dar importância devida para as coisas que são menos importantes. Em nome de Jesus, que eu e você possamos ter uma oração qualificada, que transforme a nós e transforme os nossos irmãos. Eu tenho certeza que essa oração produziu um grande efeito na igreja primitiva. Tenho certeza absoluta que a sua oração possa fazer diferença na igreja atual, em nome de Jesus, para a glória dele. Amém? Aplauda o Senhor.